Estamos aqui com o Mário Banvart, chefe do cartório de Rolândia. Ele vai explicar para a gente como vai ser a distribuição de cadeiras, né, dos 10 vereadores aqui de Rolândia. Tudo bem, Mário? Boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Como que é essa distribuição, Mário? Vamos fazer essa conta aí para a gente mais para entender como será a distribuição das 10 cadeiras? Tá, João. Vamos lá, Eduardo. Vou tentar explicar. Na verdade, é uma conta assim, um pouco complexa, né? Mas vou tentar fazer de uma forma que o pessoal consiga entender. A eleição proporcional, que é a eleição para o legislativo, né? Então, não são os candidatos mais votados, como é na eleição majoritária para prefeito, governador, presidente da República, né? Então tem que ter uma conta. E como é que faz essa conta? A primeira coisa é você soma todos os votos válidos dado para aquela eleição proporcional, né? Para o cargo de vereador, no caso nosso aqui, tirando os votos brancos e nulos, né? E as abstenções. São só os votos válidos que foram para essa eleição proporcional. Aí você pega esse número de votos válidos e divide pelo número de cadeiras. Vamos supor 3. Aqui em Rolândia são 10 cadeiras, você vai dividir esse número por 10 cadeiras. Vamos supor que tenhamos 36 mil votos válidos. Sim, então cada cadeira equivale a 3.600 votos. Então, o que seria isso? Que cada partido, para fazer uma cadeira na primeira distribuição do quociente partidário direto, o partido tem que fazer 3.600 votos. Então, certo. Se ele fizer 3.600 votos, ele ganha uma cadeira direto. Isso na primeira distribuição. Isso. E como é que a gente faz essa conta para achar o quociente partidário na primeira distribuição? Aí você vai pegar os votos nominais e os votos de legenda daquele partido, certo? Todos esses votos do partido, e vai dividir pelo quociente eleitoral, que nós, na nossa conta, foi 3.600 votos. Então você pega todos os votos de legenda e nominais do partido e divide pelos 3.600. Tá. Aí vai dar um número. Geralmente vai dar uma dízima. Sim. Então, mas a dízima a gente sempre vai descartar. 1,7, descarta o 7. Ficou 1. 2,2, descarta o 2, fica 2. Aí fazendo essa conta, o número inteiro que der, o partido fez uma cadeira. Certo? Se der 2, mas se der 2,3, ele fez 2 cadeiras. 2 cadeiras certo. diretas. 2 cadeiras diretas, quociente partidário. Lembrando que para essa primeira conta, né, o partido naturalmente tem que ter feito, no mínimo, para ganhar a cadeira, um mínimo de 3.600 votos. Sim. E o candidato, para poder ser eleito, ele tem que ter feito 10% do quociente eleitoral, que seria 3.600 votos, 10% tem que ser 360 votos. Certo. Então o partido ele tem que fazer no mínimo o número do quociente e o candidato ter feito 10% para poder ser eleito. Se por acaso o partido tiver feito 3.600 e os candidatos não chegarem a 10%, essa cadeira passa para outro partido? Aí ele não ganharia, mas é improvável. Improvável, né? Pela quantidade, né? Isso, porque hoje em dia o partido só pode lançar no máximo 11 candidatos. Entendi. Então, na eleição. Então é improvável. É improvável que ele vá fazer menos que os 360 votos. Primeira distribuição. Depois, se sobrarem cadeiras, vamos para a segunda. Como que é a regra da segunda? Então, daí feito essa primeira conta para todos os partidos, aí vê quantas vagas vão sobrar. Se preencher as 10, acabou nessa primeira divisão. Aí, se não preenchidas as cadeiras, nós vamos daí para o critério da maior média. E como é que faz a conta daí? Aí pega os votos também válidos que o partido fez, nominais e os de legenda. Aí você vai dividir esse número pelo número de cadeiras que ele fez lá em cima, mais o número 1. Certo. Certo? Então, o quanto ele fez de cadeira na primeira divisão, mais o número 1. Aí você vai dividir, aí vai sair um número. Certo. Então, aí o partido que fizer esse maior número aqui, leva a cadeira. Mas lembrando que para a segunda rodada, na distribuição, o partido, para participar, ele tem que ter feito, no mínimo, 80% dos votos, 80% do quociente eleitoral, e o candidato aí aumenta. Tem que ter feito, no mínimo, 20% do quociente, para ele poder ser eleito nessa segunda distribuição. Certo. Bom,
Se ele não chegar a 20%, aí então a cadeira sobra de novo. Sobra de novo. E vamos para a terceira? Aí iremos para a terceira e última divisão. Lembra que na segunda também faz a conta para todo mundo. Sim. E vê quantas vagas estão preenchidas. E se daí depois dessas duas divisões ainda houver cadeira vazia, iremos para a terceira distribuição. Na terceira, aí entra todos os partidos. E daí o candidato também entram todos, independentemente de ter feito 10% na primeira ou 20% que é exigido na segunda distribuição. E faz a mesma conta, votos de legenda mais nominais, dividido pelo número de cadeiras da primeira e da segunda, que eventualmente ele fez, mais o número 1. Aí divide, aquele que tiver a maior média fica com a cadeira. Então, nessa terceira divisão, o que acontece? Partidos menores em que não ganharam cadeira na primeira e na segunda, vai dividir apenas pelo número 1. Então, provavelmente a média dele vai ser maior. Então, aí ele consegue uma cadeira. E aí não existe nenhum requisito básico, né? 20%, nada disso, né? Na terceira divisão, não. Aí quem tiver a maior média naquela terceira divisão, fica com a cadeira até acabar as 10 vagas restantes, no caso de Rolândia.